Olá, mulheres amadas de Deus, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de fevereiro, quinta-feira, estamos aqui com o nosso Devocional Mulheres, com o nosso Devocional do dia de hoje. E o tema de hoje traz por título Ouvindo a Voz de Deus. E o texto base fica em João, capítulo 10 e versículo 27, que diz: Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler juntas agora o nosso devocional. Certa vez assisti a um vídeo em que algumas pessoas tentavam organizar um rebanho de ovelhas, mas sem sucesso. Chamavam, insistiam e nada de darem ouvidos. Comendo estavam, comendo ficaram. Nem sequer levantaram o olhar ou demonstraram interesse. Porém, ao escutarem a voz e o comando do pastor, rapidamente se agruparam e o seguiram. Como aquelas ovelhas, nós também temos um pastor. Será que estamos atentas a seu comando? É interessante que, quando abro uma caixinha de perguntas nas redes sociais, essa é uma das dúvidas que mais recebo. Como ouvir a voz de Deus com clareza? João 10, 27 revela que a ovelha só é capaz de escutar e obedecer à voz do pastor porque ela o conhece. Ninguém confia, entrega-se ou segue uma pessoa com quem não tenha um relacionamento íntimo. Vivemos em um mundo onde muitas vozes nos chamam e tentam ganhar a nossa atenção. Contudo, apenas uma voz importa, a do bom pastor. E para reconhecê-la e escutá-la é necessário intimidade. Agora, não pense que ele só falará de forma audível, como fez com Samuel e outros homens e mulheres da Bíblia. O Senhor se comunica de diversas formas, através de pessoas, até mesmo de crianças, por meio das escrituras, da natureza e das circunstâncias. O segredo está em aprender a reconhecê-lo como seu pastor, para então ser capaz de perceber quando ele fala com você. Construa esse relacionamento e aos poucos passará a ouvi-lo. Sim, a intimidade precisa ser construída. E o material necessário é tempo, dedicação e foco. Faça isso hoje. Comece a colocar os primeiros tijolos nessa edificação e você desfrutará de direção clara em tudo que fizer. Como lemos o nosso devocional de hoje, João capítulo 10, versículo 27, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E é claro que isso não acontece de uma hora para outra. A questão de ouvir a voz de Deus demanda tempo, dedicação e foco. É como um casal. Você conhece o seu esposo, a sua esposa apenas pelo olhar, por causa do relacionamento, da intimidade de vocês. Vocês vão em certo lugar e vocês se olham, se comunicam pelo olhar que está na hora de ir embora. E com os nossos filhos acontece a mesma coisa. Eles nos conhecem quando a gente está bravo, quando a gente não gosta de algo que eles fizeram, apenas pelo olhar eles nos conhecem, por causa do convívio com o pai e com a mãe. E com Deus é a mesma coisa. Você vai receber uma mensagem profética e tem uma chave ali, em uma palavra da mensagem profética que você sabe que é Deus falando com você. Eu vou contar para vocês um exemplo. Certa vez eu estava aqui em casa e eu queria muito ouvir a voz de Deus naquele dia. Eu precisava ouvir a voz de Deus. E eu estava tão aflita, com vários questionamentos ali. Eu dobrei meu joelho naquela tarde e clamava a Deus. E falando para Ele, uma das palavras que eu falei: Deus, eu estava questionando sobre o meu chamado, sobre muitas coisas ali que eu tinha dúvida. Falei: Deus, me dá sabedoria, Pai. Inteligência, Jesus. Eu não tenho inteligência, Pai. Derrama inteligência sobre a minha vida. Eu preciso, Jesus. Pai, fala comigo, Deus. E uma
das palavras, até marquei aqui na minha Bíblia, em Daniel, Deus falou comigo nesse dia. Eu ouvi a voz de Deus falando através da palavra comigo. Em Daniel capítulo 2 e versículo 20. Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele que põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Eu até me emociono porque foi muito forte. Eu até anotei para mostrar para vocês aqui na minha Bíblia. E era o Senhor falando comigo nesse dia. Eu ouvi, foi muito audível a voz de Deus. E eu pude ver Deus falando comigo. Eu ouvi a voz de Deus naquela tarde. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus. E vamos ouvir quando nós tivermos relacionamento, intimidade. Aí sim você vai discernir, você vai ouvir a voz de Deus. Temos na Bíblia Samuel. Samuel era pequeno e Deus fala com ele. Samuel ouviu a voz de Deus? Não, porque ele não estava habituado, não estava acostumado. E com a gente acontece a mesma coisa. Nós não estamos acostumadas a discernir a voz de Deus. Então, mulher, a partir do momento que você tiver um relacionamento, você gastar tempo, você se dedicar, focar nas coisas de Deus, orar, ler a palavra, você vai ouvir a voz dele, porque ele fala muito com a gente. Então, essa maturidade você vai alcançar com o tempo. Então é esse o nosso devocional de hoje, uma palavra com direção do céu para os nossos corações. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus, ele quer falar com você. Então, mulher, beijão no seu coração. Até amanhã. Deus abençoe vocês.